Obrigado. Nada. Olá, pessoal. Hoje nós estamos uma hora mais tarde, né? Com eu, você e a Bíblia. Mas é muito bom estar com você aqui. Eu não sei se isso vai favorecer ou dificultar a sua participação, mas às quartas-feiras eu dou aula, né? No seminário. As aulas estão sendo online também, eu não estou presencial lá, mas eu fiz a opção de dar todas as aulas, né, para os meus alunos lá. Então eu estou lecionando a manhã toda, das 7h30 da manhã até 10 para 1, eu estou dando aula, e por isso desse atraso aqui, tá bom? Mas beleza, a gente tá junto aqui, vamos continuar a nossa caminhada com Jesus na última semana dele encarnada. Oi, falando oi pra turma, quem é que tá chegando aí? Beleza, Ana Kelly. Muito bom, gente, vão chegando, bem-vindo a todos, ok? E hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 26. Eu não sei se a nossa reflexão de ontem te ajudou, né? Eu te confundiu mais com relação à questão das respostas de Jesus, essa questão do Apocalipse, né, e tudo mais. A gente já tem, geralmente as pessoas têm uma visão e uma tendência, né, em relação a isso, e eu espero, na verdade, ter te ajudado, né, um pouco. Mas vamos para frente, então vamos lá. Capítulo 26 de Mateus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por podermos estar caminhando juntos essa semana, com eu, você e a Bíblia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor que inspirou o registro desses fatos na tua palavra é o mesmo que traz a revelação deles à nossa mente, ao nosso coração. E nós queremos pedir que nesse momento a gente tenha nossa mente aberta, nosso coração sensível àquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ok, o capítulo 26, então, nós vimos, né, vou fazer uma retomada aqui geral só para a gente entender. A chegada de Jesus em Jerusalém inicia, então, a última semana de vida de Jesus encarnado aqui entre nós. A entrada dele não traz apenas a perspectiva da salvação, mas traz a perspectiva do juízo de Deus, o juízo de Deus contra esse sistema do presente século, ok? Não é o juízo de Deus contra pessoas, mas é contra o sistema do presente século, no qual muitas pessoas, obviamente, estão presas a ele, estão escravas a ele. Jesus, então, Mateus mostra, então, Jesus confrontando aqui o sistema religioso, né? Ele confronta os líderes, ele confronta Israel, a nação, né, representada em Jerusalém, e ele confronta o templo também. E então Mateus mostra pra gente que todo esse confronto de Jesus termina numa indagação dos seus discípulos a respeito de quando essas coisas aconteceriam, quando se daria o retorno de Jesus e quando se daria a vinda, né, do Filho do Homem, e quando se daria o final das coisas. Jesus responde essas coisas e em seguida ele explica sobre o retorno dele final, né? O fim do fim que foi iniciado por ele, e ele explica isso para nos exortar a uma vida de vigilância. O capítulo 26, então, ele vai ser aberto, nos introduzindo mais uma vez a essa resistência, né, do sistema do presente século, que é representado inclusive pela religião, contra o governo amoroso de Deus estabelecido e estendido a nós através de Jesus Cristo. Então o capítulo 26 começa narrando para a gente a trama aí que é feita pelos saduceus, né, juntamente com os fariseus, para prenderem Jesus e para matarem Jesus, ok? E dentro desse contexto, então, da trama se desenvolve os últimos momentos da vida de Jesus. Aí eu quero destacar aqui algumas coisas, ok? A primeira delas está no fato de que no
se por um lado a gente tem a resistência por parte dos líderes religiosos que não reconhecem o governo de Jesus, não reconhecem aquilo que Jesus está trazendo e falando para eles. Por outro lado, nós temos a cena da mulher que entra num jantar que Jesus está participando na casa de um tal de Simão, né, que era um ex-leproso, e que vai então ungir os pés de Jesus com um perfume caríssimo, vai secar os seus pés com os seus cabelos, né? E Jesus interpreta isso como ela tendo um gesto que estava antecipando a unção dele para o seu sepultamento, para a sua morte. Então aqui a gente tem um contraste, né? Se você tem líderes religiosos que rejeitam e que tramam contra Jesus, você tem uma mulher que reconhece-o, né, como digno de receber o melhor daquilo que ela tinha para entregar para ele, ok? Aí dentro desse contexto, a gente vai ter então a narrativa da ceia do Senhor, apresentada aí por Mateus. Essa parte que eu acabei de falar está em Mateus capítulo 26, então versos 6 até 13, ok? Depois a gente vai ter, retomando, né, a questão lá da decisão, da trama para matar Jesus. Aí deixa eu até explicar algo para vocês, para mostrar como é importante para Mateus essa cena da mulher, ok? Por quê? Porque ele interrompe, vamos ler, ó. Tendo Jesus concluído, Mateus 26:1, tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio da traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. A gente poderia pular já para o verso 14, que ia dizer assim: e aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me darei caso eu vou lhe entregue? E lhe pagaram um preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Então, viu? Se a gente lesse o capítulo 26 até o verso 5 e a gente fosse direto para o verso 14, a gente ia ver que esse verso 14 ele tem a ver com aquilo que está sendo dito no verso 5. Entre o verso 5 e o verso 14, Mateus ele coloca então aí a história, né, da mulher que unge os pés de Jesus, ok? Então ele está mostrando para a gente que entre esse contexto de traição, você tem esse contexto, né, de adoração. Então a gente pode responder a Jesus com resistência, como os saduceus, os religiosos. A gente pode responder a Jesus como Judas, ok? Com traição, não nos importando, né, com tudo que ele fez e faz por nós. Ou nós podemos responder a Jesus como essa mulher, né, com uma adoração radical, uma adoração extrema, com uma entrega daquilo que é mais valioso da nossa vida para a vida dele. Como você tem respondido a Jesus? Como a gente tem respondido a Jesus? E é dentro desse contexto que nós vamos encontrar, então, a narrativa da ceia da Páscoa. Na ceia, Jesus aponta que um deles vai traí-lo e ele mostra qual é a resposta que ele tem para dar em relação à postura, né, da nossa parte de inconsistência, de inconstância, não é? Verso 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei deles todos vós, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados, e vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei novo
vinho novo convosco no reino de meu pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então, de novo, o que acontece aqui? Essa cena da Páscoa, essa cena da ceia, melhor dizendo, ela é introduzida num contexto de traição, assim como acontece com a da mulher, ok? Veja, a mulher, você tem o texto abrindo, falando dos saduceus, dos fariseus que querem uma ocasião para prender Jesus, e você tem o texto fechando com Judas se apresentando como traidor. No meio você tem esse texto de resposta da mulher em adoração. Aqui o texto da ceia, ele também é colocado entre dois contextos de traição. O primeiro é quando Jesus avisa que um deles iriam traí-lo, um dos discípulos iria traí-lo, se referindo aqui, né, à pessoa de Judas, é Judas quem vai trair Jesus. Então vamos ler, ó. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12, e durante a refeição Jesus revelou com toda certeza, afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos, começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura sou eu? Indicou Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. Então, você tem essa narrativa aqui da traição, e aí, olha lá o verso 31 ao verso 35, você tem uma nova narrativa onde Jesus está indicando que não apenas ele seria traído por um deles, mas na verdade todos os demais também iriam abandoná-lo, também iriam traí-lo, né? Não no sentido de entregá-lo, mas no sentido de não permanecer ao lado dele. Então, verso 21 diz assim: então Jesus lhes revelou: ainda essa noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto de ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Então veja, você tem um texto que fala a respeito de Jesus avisar que um deles iria traí-lo e entregá-lo, e você tem um texto que diz que mostra Jesus dizendo que todos os demais discípulos iriam traí-lo, abandonando, fazendo uma ênfase especial à pessoa de Pedro. O que você tem entre esses dois textos de traição? Você tem Jesus dizendo: este é meu corpo que é partido por vocês, esse é meu sangue que é vertido por vocês. Então, como Jesus responde à nossa fragilidade, como Jesus responde à nossa traição, a nossa infidelidade, ele responde para com ele responde entregando a vida dele para conosco. Né? Jesus não veio morrer por nós porque nós éramos bons, Jesus não veio morrer por nós porque nós não falhamos com ele, Jesus não veio morrer por nós porque nós fazemos coisas mais certas do que erradas. Isso aqui, gente, é fantástico. O texto ser introduzido nesse contexto é fantástico, porque isso nos lembra que Jesus veio morrer por nós porque nós somos pecadores. Okay? Nós somos pecadores. Essa é a nossa primeira realidade. Entenda bem, agora, porque nós recebemos aquilo que Jesus fez por nós, nós temos uma nova natureza, e nessa nova natureza nós somos santos. Mas Jesus não veio morrer por nós porque nós somos santos. Jesus veio morrer por nós porque somos pecadores. Somos aqui, o ser humano é pecador. Ok? E ao morrer por nós e nós aceitarmos a sua morte, então nós nos tornamos santos. Santos nele, em quem ele é e pelo que ele fez por nós. Isso é muito importante a gente entender. Então, a gente vai ter a cena do Getsêmani, que vai acontecer dos versos 36 até o verso 46, aonde nós somos informados de que Jesus ele passa por um momento de grande angústia, de grande aflição, demonstrando a realidade da sua humanidade, ok? Jesus é 100% homem, as emoções dele aqui estão afetadas, mas ele mostra pra gente que o espírito pode dominar
as nossas emoções, o Espírito pode dominar o nosso medo e nos levar então a nos posicionarmos na nossa vida para fazermos exatamente aquilo que o Pai nos chamou para fazer e não para fugirmos daquilo que o Pai nos chamou para fazer. No caso de Jesus, ele foi chamado para dar a vida dele, esse é o ápice da missão dele. Ele foi chamado para partir o corpo dele, para verter o sangue dele em favor da salvação da humanidade, e ele poderia ter evitado isso, mas ele não evitou, apesar da sua angústia, apesar do seu medo, apesar da pressão que ele estava sentindo ali diante daquele momento. Ele disse para o Pai: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então essa é uma expressão, uma oração que a gente faz não quando diz respeito a outras pessoas, mas quando diz respeito a nós, ok? Por exemplo, quando eu vou orar para uma pessoa que está enferma, Jesus me deu autoridade para comandar a cura sobre a vida daquela pessoa. Então eu imponho as minhas mãos sobre ela e digo: em nome de Jesus, enfermidade, cesse. Em nome de Jesus, seja curado agora. Eu não oro: Pai, se for da sua vontade que essa pessoa seja curada. Essa oração, se for da tua vontade, é uma oração que a gente faz em relação a gente, a nossa vida. Quando a gente tem que tomar nossos posicionamentos, nossas decisões. Aí a gente diz: Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Em seguida a isso, nós temos então a narrativa da prisão de Jesus, que vai do capítulo 26, a partir do verso 47 em diante. E toda essa narrativa aí, até o final do capítulo, vai passar em torno desses momentos de angústia, desses momentos de sofrimentos que Jesus vai enfrentar nas mãos tanto dos religiosos judeus, quanto também dos pagãos, né, romanos, dos soldados romanos. Nesse contexto todo aqui, Mateus vai enfatizar para a gente como Jesus é espancado, como Jesus é humilhado, como Jesus é rejeitado, como Jesus é ferido, machucado, né, por todos esses, tanto pelo Império Romano, que representa o governo secular, quanto pelos saduceus, que representam a religião. Ou seja, todo sistema mundano está contra Jesus. Seja o sistema político, seja o sistema religioso, eles são anti-reino, eles são anti-Cristo, eles são anti-Jesus. Jesus é o Messias, ele veio trazer a realidade do reino de Deus para destruir esses sistemas que se opõem contrariamente ao reino de Deus e vir nos libertar da influência desses sistemas. E no meio disso tudo, você vai ver que Jesus, então, se cumpre então aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Pedro é um protótipo aqui a respeito de nós como seguidores de Jesus. Na nossa carne, no nosso esforço próprio, nós nunca vamos ter condições de responder do jeito que nós queremos em fidelidade a Jesus. Nós só podemos responder em fidelidade a Jesus com a graça dele nos favorecendo, conscientes da nossa pequenez, conscientes de que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E assim como Jesus teve condições de dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, a gente também tem condições de dizer: não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. E quando a gente não faz, quando a gente falha, aí Pedro é o nosso protótipo nisso, né? Veja, Pedro aqui, ele está representando não apenas ele, mas todos os discípulos, porque veja, Pedro falou que ele não ia trair Jesus, ele não ia negar Jesus, e o texto termina dizendo que todos os discípulos falaram a mesma coisa. Então Pedro está representando aqui, não, aquilo que está acontecendo com Pedro não é apenas relacionado a ele, é relacionado a todo discípulo que diz para Jesus: eu não vou falhar, e acaba falhando. O que a gente faz quando, como discípulos de Jesus, a gente falha? Eu quero ler só o final, verso 75. Não, vou ler o 74 também. Então, ele começou a jurar, a mulher
Jesus avisa para Pedro que antes do galo cantar ele vai negar Jesus 3 vezes, ok? Então ele é reconhecido uma vez, ele fala que ele não conhece Jesus, ele é reconhecido uma segunda vez, ele fala que não conhece Jesus, e aí aqui chega na terceira, verso 74. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Então, o que a gente faz quando a gente diz para Jesus que nós vamos servi-lo, que nós vamos honrá-lo, que nós vamos amá-lo, que nós vamos com ele até o fim, mas em algum momento da nossa vida a gente acaba escorregando, a gente acaba falhando, a gente acaba tendo medo, por medo, negando Jesus, não nos posicionando em favor dele como a gente deveria fazer. A gente deve agir como Pedro. Pedro negou Jesus. Mas sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas, que traiu Jesus? É que Judas, em resposta à sua traição, foi tomado de culpa e se matou. Pedro, diante da sua negação, foi tomado de arrependimento e chorou amargamente. Então, quando a gente falha na nossa devoção com Jesus, nós queremos amá-lo, nós queremos honrá-lo, mas quando nós falhamos, a resposta que a gente tem que dar não é sermos tomados de um sentimento de culpa que talvez não nos leve a se matar como Judas, mas nos leva a nos tornarmos pessoas amargas, pessoas que se distanciam da igreja, se distanciam de Deus, se distanciam de Jesus, porque não conseguem admitir que falharam, não conseguem admitir que erraram. Ao invés da gente fazer isso, a gente deve ter a mesma postura de Pedro. A gente deve, diante do momento que a gente percebe o nosso pecado, diante do momento que a gente percebe o nosso erro, a gente deve chorar amargamente de arrependimento. Porque quando isso acontece, nós recebemos da parte de Jesus um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar de perdão. A gente sabe disso pela revelação que o Evangelho de João nos traz, quando Jesus mais tarde, depois de já ressurreto, se encontra com Pedro e quer afirmar a Pedro que a única coisa que importa para ele é se Pedro o ama. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro: então, volta para a missão, eu continuo confiando em você, cuide do meu rebanho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse nosso tempo aqui, eu quero te louvar pela revelação da tua palavra, eu quero te agradecer porque em meio a um mundo que vive marcado por tramas e pela traição, nós podemos responder ao Senhor em adoração, como fez aquela mulher. Em meio às nossas fragilidades pessoais, às nossas limitações, às nossas idiosincrasias, às nossas falhas, nós podemos olhar para Ti, Jesus, e saber que o Senhor veio nos resgatar, veio nos salvar, veio ao nosso encontro, sendo nós ainda pecadores. Não porque nós merecêssemos, não porque nós provamos para o Senhor que éramos diferentes, mas no meio da traição, no meio do pecado, o Senhor partiu o seu corpo, o Senhor derramou o seu sangue em favor da nossa salvação. E nós podemos responder ao Senhor como respondeu Pedro, com arrependimento, com lágrimas amargas, não de remorso, mas de mudança de mente, de mudança de direção, voltando o nosso coração novamente para o Senhor, na certeza de que todas as vezes que fazemos isso, o Senhor estará lá nos esperando, como esteve na praia esperando por Pedro, para apenas olhar nos nossos olhos e nos perguntar: você ainda me ama? E Senhor, nós não temos outra resposta para te dar,
a não ser dizer como Pedro te disse, tu sabes todas as coisas, apesar da nossa falha, apesar de muitas e muitas vezes errarmos, o Senhor sabe que nós te amamos. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos em resposta ao teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém? Ok? Lembrando mais uma vez, a nossa reflexão de hoje, do Eu e Você a Bíblia, permanece aí no History, ok? Do Instagram da CP Vinhedo. O vídeo também vai para minha plataforma no YouTube. Você pode ter a oportunidade de vê-lo novamente lá ou de enviar para seus amigos, ok? Amanhã a gente está junto novamente ao meio-dia, ok? Amanhã não é 1h, amanhã é ao meio-dia novamente, Eu, Você e a Bíblia, e nós vamos olhar para o capítulo 27 de Mateus. Deus abençoe você.